a gente está ouvindo o advogado do Cid, o Bruno Pinheiro está lá, já fez uma pergunta. A gente vai continuar acompanhando, daqui a pouco a gente traz novos trechos, mas eu queria ouvi-los sobre esse procedimento, a decisão de soltá-lo. Ele já sinalizou a tornozeleira, mantida também a delação. E aí, Segré? A restrição geográfica também. Seria interessante ver, e não temos ainda informação sobre o que mudou desde o momento que é determinada a prisão novamente, com a possibilidade agora da sua liberação, mesmo que o processo claramente continua. Ficou interessante essa parte em que o advogado fala sobre que se arrepende de ter falado com pessoas que possam ter dado esse depoimento, ou soltado esse depoimento que provocou a prisão novamente, né? O que prova que quando você está no poder, a quantidade de amigos é multiplicada, e quando você está lá embaixo, a quantidade de amigos não se observa, né? Ao contrário, tem muita gente que quer tirar proveito. Mas eu gostaria muito de ver mais informações do processo para poder tirar alguma conclusão, que hoje, sem essas informações, fica difícil de opinar. Ele diz o seguinte na decisão, Piperno: foram reafirmadas a regularidade, a legalidade, a adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração e a voluntariedade da manifestação de vontade do delator. Esse é um trecho da decisão do Moraes, Piperno. Pois é, também fala em resultados da colaboração, que a gente sabe, né, o que já foi dito anteriormente. No primeiro momento ele negava muita coisa e depois ele acabou, então, dando uma série de informações. Teve lá um dos depoimentos que acabou durando aí cerca de 10 horas, mencionado pelo advogado, inclusive. Então, ele falou sobre cartão de vacinação, sobre joias, e ele falou sobre a tal minuta e, digamos, a consulta que o ex-presidente fez a integrantes lá do Ministério. Então, veja, uma coisa é o Cid falar, a outra coisa é alguém reafirmar. Havia essa dúvida se essas acusações, essas informações dele seriam ou não comprovadas, até o momento em que 2 dos 3 chefes militares falaram: sim, eu fui consultado sobre essa possibilidade. Ou seja, o Cid, de alguma forma, ele conseguiu, por meio desses outros depoimentos, a comprovação de acusações que ele foi feito, pelo menos novos testemunhos, né? Testemunhos que corroborassem, exatamente, sustentassem essa delação dele. E aí, Alan Gani? Eu acho que a soltura foi correta, demorou muito. Eu, em nenhum momento, entendi que havia justificativa para a prisão preventiva dele. Uma prisão preventiva, ela requer a prova da materialidade do crime e um indício de forte autoria. Não me parece que ele preenchia exatamente esses 2 requisitos, além de colocar as próprias investigações em risco, testemunhas ou fuga. Geralmente, uma pessoa é presa preventivamente por 40 dias. Ele ficou preso por 5 meses. Então, acho que a decisão de prendê-lo foi incorreta, mas antes tarde do que nunca, a soltura agora ela é correta. Como você analisa isso, Dávila, esse contexto todo? Eu corroboro com o Segré. É difícil comentar sobre algo que nós não sabemos o que levou à prisão e nós não sabemos o que levou à soltura. É difícil mesmo, porque nós escutávamos há pouco aqui o advogado de defesa, só rodeando coisas superficiais do processo. Não se trata das questões fundamentais. Então, eu fico muito preocupado num país que a gente não sabe por que uma pessoa é presa e por que ela é solta. Então, essa a minha preocupação. Eu gostaria que essa transparência nesse processo todo fosse muito maior do que ela é hoje. E isso, sim, causa constrangimento às pessoas que defendem a liberdade, que defendem o Estado de Direito, que defendem as liberdades constitucionais. E nós vamos mostrar para você que está nos acompanhando com imagens o momento da saída, imagens exclusivas da saída do Cid lá do batalhão da Polícia do Exército, onde ele esteve detido durante esses últimos meses, logo depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes para que ele fosse solto
preservando aí as restrições de deslocamento, contra o uso de tornozeleira eletrônica e mantendo o acordo de delação que o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro firmou com a justiça brasileira. Essas, portanto, as imagens, para você que está nos acompanhando pelo rádio, são as imagens dele deixando de carro, a gente vê o carro ao longe se movimentando e deixando o batalhão. Esta, portanto, a saída do Mauro Cid, registrada pela reportagem da Jovem Pan. As imagens são do Bruno Pinheiro, é isso, Thaís? O Bruno Pinheiro, nosso incrível Bruno Pinheiro, sempre em cima da notícia, capturou esses momentos em que o carro com o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro deixa o batalhão da Polícia do Exército lá na capital federal.